Nós agora vamos tratar das necessidades educacionais, dos contextos escolares e coisas a mais sobre a educação inclusiva. Necessidades educacionais específicas, nós temos que tomar muito cuidado analisando cada aluno que nós recebemos de per si para detectarmos como ele é. Nós não podemos padronizar absolutamente nenhuma característica que nos chegue, porque ao padronizarmos nós podemos estar prejudicando esse aluno. Então, as necessidades especiais têm que ser analisadas como necessidades especiais daquele aluno específico, e para isso nós temos que fazer uma análise em conjunto com todos os demais professores, ou se nós tivermos um psicopedagogo, melhor ainda, para que nós possamos então ver o que eu preciso fazer com esse aluno, o que esse aluno vai precisar de adaptação na escola para que ele possa ser escolarizado. Então essas necessidades são importantes. Se esse aluno, por exemplo, chega com uma característica que nós consideramos muito difícil de ser escolarizado, como por exemplo um aluno agressivo demais, inquieto demais, coisas assim, o que nós podemos fazer então? Nós temos que nos atualizar constantemente para saber a que profissional nós vamos indicar para os pais levar essa criança, para que ele seja escolarizável e nós possamos fazer o nosso trabalho. Como é que é isso? Atualização constante. Então, dentro do contexto escolar, nós temos que ter a política de atualização constante do professor, porque ele é o principal responsável por entender, analisar e criar meios para que a criança que chegue lá possa ser desenvolvida corretamente. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, inquietação excessiva, agressividade exagerada, o que nós vamos fazer? Nós precisamos saber que quando a criança está muito inquieta, isso pode ser inclusive um processo simples de alimentação equivocada. Por exemplo, uma criança que toma Nescau, qualquer tipo de chocolatado energético à noite, obviamente no dia seguinte ela pode estar muito inquieta e inclusive agressiva. Então nós temos que verificar a alimentação dessa criança. Por exemplo, outro exemplo, uma criança autista ou TDAH que ainda esteja se alimentando sem uma dieta que tenha substituído o glúten, o leite, a soja, o açúcar branco e os corantes e conservantes, ela vai continuar sendo inquieta e agressiva. Então nós temos que indicar a essa mãe que leve a um médico nutrólogo, ou a um médico generalista que entenda de autismo, ou uma nutricionista que entenda de autismo e de TDAH, para que essa criança passe por esse processo, por todo o processo de escolarização do autista, do TDAH e de demais deficiências que trazem essa inquietação. Né? E normalmente isso é o quê? Eliminação de todos os parasitas. Se a escola for de um contexto de alta renda, pessoal de alta renda, pedir para fazer um exame de tolerância alimentar, que são caros porque o único laboratório é nos Estados Unidos, laboratório que faz rigorosamente. Mas se for de baixa renda, é fazer mesmo uma substituição de glúten, de leite, de soja, de açúcar branco e de conservante, para que a criança então passe a ter um comportamento menos agressivo, menos inquieto e possa ser escolarizado. Né? Então todas essas coisas têm que estar fazendo parte da atualização do professor. Então o contexto escolar deve prever uma coisa dessas, para que a gente possa ter a nossa missão de escolarizar essa criança, desenvolvê-la, desenvolver a sua autonomia corretamente. Né? Então esse é um dos processos mais importantes no contexto escolar. Agora vamos ver os contextos de atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, ele deve estar com profissionais que sejam especialistas, por exemplo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que possam entender das deficiências, de todas as deficiências, para que possam escolarizar, ou melhor, aumentar a capacidade cognitiva desse aluno, para ele poder ter mais facilidade no seu desenvolvimento
de conhecimento e intelectual, que é feito pelo professor da classe comum, como nós já comentamos em outros vídeos, né? Então, o AEE, mais ainda, ou tanto quanto os professores regulares, precisam de atualização constante. E essa atualização é super importante porque é no AEE que vai ser feita a indicação para as terapias fora da escola. Então, essa atualização é importante. O atendimento à educação especializado ele pode ser feito tanto na escola como em centros de atendimento à educação especializado, mas o importante é que os profissionais estejam em atualização constante e, após fazer a análise do aluno, estejam em contato com o professor regular, para que esse professor regular possa, então, saber de que forma ele vai garantir a aprendizagem desse aluno todos os dias, a partir do ponto que ele sabe. Algumas coisas o professor regular pode saber mesmo sem o apoio do AEE, mas o AEE é muito importante nesse contato com o professor regular para juntos poderem desenvolver aquele aluno. Obviamente, o processo de AEE não é um processo contínuo, é um processo de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, coisas assim. Não é bom, mas menos mal. Pelo menos tem o AEE. Há escolas que não têm. A minha, por exemplo, não tem o AEE. Então, esse atendimento é feito na própria sala de aula por profissionais especializados que acompanham os alunos, tá? Às vezes a gente tira da sala de aula para fazer uma determinada melhora no cognitivo, mas normalmente fica em sala de aula o tempo todo. As escolas maiores têm a obrigatoriedade de ter o AEE ou utilizar o AEE de alguma instituição que se proponha a isso, né? Dentro do AEE está estabelecido que nós precisamos, para cada aluno desse, uma visão multiprofissional. Isso não tem dúvida. O autista, por exemplo, muita gente diz, eu entendo de autismo, entende nada, porque o autismo e todas as outras dificuldades de aprendizagem precisam de um olhar múltiplo, até mesmo de outro profissional da mesma especialidade para tirar dúvidas nesse desenvolvimento. Então, é muito importante que o AEE, cada aluno, seja observado por todos os profissionais de todas as especialidades. E se faltar algum, nós temos que encontrar um meio de indicar esse outro profissional para complementar o entendimento desse aluno. As próprias clínicas de atendimento, como diversas que estão se abrindo em determinados locais do país, já estão tendo que se adaptar a isso. Ou seja, não adianta o pai chegar numa clínica, é como o professor levar o aluno para o AEE e dizer, esse aluno precisa do fonoaudiólogo. O psicopedagogo, que eu considero o principal profissional dentro de um AEE, é quem vai analisar o aluno e dizer, ele precisa do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, ele não precisa desse, ele precisa daquele, ele precisa disso, vamos testar isso. Então, com isso, nós fazemos um apanhado de todos os profissionais para poder entender corretamente o aluno e desenvolvê-lo corretamente. Então, o atendimento à educação especializado tem necessidade de multiprofissionais atendendo, isso não tem nem dúvida. A clínica precisa dos multiprofissionais atendendo. A visão que cada um tem da criança é completamente diferente. Por exemplo, nós não temos no AEE profissionais médicos, seria o ideal ter, mas é uma coisa quase impossível. Aliás, impossível, tá? Qual é a visão do médico para um autista? A depender do médico, se ele for neuropediatra ou psiquiatra infantil, a visão dele é exclusivamente na área da neurologia e psiquiatria, que é o quê? Contenção dos surtos, dos sintomas que são desagradáveis para ele mesmo e para os outros, como agressividade, inquietação, falta de sono, dificuldade de atenção, coisas assim. Então, a visão dele é a visão de contenção desses síndromes, desses sintomas, contenção dos surtos. Então, essa visão é a visão médica. E, a depender da especialidade médica dele, se ele for o médico alopata, como a maioria deles então eles vão dar risperidona, rivotril, aripiprazol, eles vão dar remédios para conter o autista.
Aí nós precisamos ter a visão também do médico nutrólogo, que em vez de fazer somente a contenção, vai fazer a redução dos sintomas, analisando o tipo de intolerância alimentar que aquela criança tem. Então, é a mesma visão do nutricionista. A visão do fonoaudiólogo é a visão da fala. Não começou a falar ainda. Por quê? Então ele vai fazer exercícios de fala, treinar, conversar com os pais. Mas ele não tem a visão do nutrólogo, nem da nutricionista, que já sabe que se diminuir a ingestão de alimentos que são prejudiciais e aumentam a inflamação cerebral, vai melhorar a fala. Então vocês veem, o fonoaudiólogo vai fazer exercício para desenvolver a fala. Mas é o nutricionista quem sabe que se entrar com uma dieta vai facilitar o início da fala. É o psicopedagogo que vai saber se a criança não estiver mais usando o celular, que desde pequeno a gente coloca, vai melhorar também, vai acelerar a fala. Alguns fonoaudiólogos não sabem disso, mas o psicopedagogo sabe. Então, por isso que nós temos que ter todo um grupo de profissionais, cada um com a sua visão, em conversas constantes, como estudo de caso, né? Para nós podermos realmente cumprir o nosso papel. Se nós não fizermos isso, nem adianta, não estaremos cumprindo o nosso papel de maneira nenhuma. Por isso que é muito importante em todas as escolas que o atendimento educacional especializado tenha o máximo possível de diversidade de especialidades. E que até com duas especialidades iguais, nós conversemos sobre aquela visão. Cada um de nós tem uma visão de alguma coisa, tá? Mesmo sendo da mesma especialidade. Nós temos que ter uma coisa muito importante em todo esse processo de educação especial e educação inclusiva, que é o quê? Humildade, para nós entendermos que nós não sabemos tudo e precisamos do outro. E quando o atendimento é especializado, clínicas não, colégios especialistas, etc. Bom, esse atendimento, como nós já comentamos, é um atendimento que hoje nós estamos preferindo usá-lo exclusivamente para o AEE, em vez de nós usarmos esse atendimento para desenvolver a criança o tempo todo. Então, o ideal é o quê? Que a criança esteja num atendimento especializado para desenvolver o cognitivo, mas que o seu desenvolvimento de conhecimento intelectual seja feito incluído numa escola regular. Porque só assim nós vamos conseguir realmente desenvolver as crianças e a sua autonomia corretamente. Há colégios, como por exemplo, nós temos a Escola Olga lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é uma escola especialista em autismo. Eles não se desenvolvem corretamente, porque eles olham para um lado e para o outro, todas as crianças do lado têm os mesmos defeitos. Então eles desenvolvem, mas muito pouco. Autonomia, nem pensar. Muito pouca autonomia. Então são erros que ainda existem na nossa educação e que nós só vamos conseguir dirimir esses erros quando nós estivermos todos imbuídos da ideia de que a educação inclusiva precisa ser muito bem analisada, muito respeitada. Tá? E nós precisamos de atualização permanente de todos os profissionais ligados a ela. Profissionais de educação, profissionais terapeutas, famílias, tá? Todos esses precisam estar atualizados constantemente para que a gente realmente tenha bons resultados nas necessidades, no atendimento às necessidades especiais e na própria educação inclusiva por si só. Ok? Forte abraço, gente.